Geladeira Electrolux DF42 não gela. Causas e soluções. Pessoal, Sérgio aqui, instrutor dos cursos online da Tempermac. Vou estar guiando vocês aí a assistir esse vídeo que vai mostrar quase tudo o que você precisa saber para resolver este problema. Então, me acompanhe aí. Estou aqui com o material que eu fiz aqui em PDF. Então vamos lá, pessoal. Parou de gelar? O que será que está vendo, hein? Fique no vídeo até o final. Aprenda tudo ou quase tudo que você precisa para consertar este problema. Vídeo mais completo aqui do YouTube em relação a este defeito. Ok, pessoal? Então vamos lá. Nós vamos passo a passo, tá ok? Aqui eu só quero fazer um comentário das possíveis causas que a gente vai estar vendo aí um por um para você estar resolvendo. Causas prováveis, pessoal: acúmulo de gelo no duto de passagem de ar ou sujeira. Eu vou estar comentando sobre todos esses itens aqui separadamente. Ventoinha, motor ventilador com problema, sensor de temperatura de degelo com defeito, problema na resistência de degelo, fusível térmico aberto. Então, pessoal, vamos estar vendo esses itens todos aqui, que são os que mais causam problema. Eu vou dar dica, fica aí no vídeo que eu vou dar dica importante, tá? Dica muito importante. Vamos passar aqui. O que vocês precisam saber, pessoal? É muito importante que você verifique lá atrás no compressor, tem um reservatório aqui de água, que essa água ela cai devido ao degelo que a geladeira faz automático, que é uma geladeira Frost Free DF42, né? Que não está gelando na parte de baixo. Então, quando ela vai fazer o degelo, tem geladeira, pessoal, que faz degelo de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, né, conforme a programação. Essa água do degelo vem parar todo aqui nesse reservatório do compressor. E, claro, com a temperatura aqui do compressor, essa água vai evaporando, né? E depois vai cair mais água aqui do degelo. Então, o que vocês precisam saber? Quando a geladeira não está gelando a parte de baixo, a geladeira Electrolux DF42 não está gelando a parte de baixo, vocês verificam se tem água aqui. Se isso aqui tiver... Porque é importante saber, tá? Porque nós vamos seguir dois caminhos. Um com água e um sem água. Se estiver seco, não tiver nenhuma água aqui, aí nós vamos seguir um caminho. Aí eu coloquei aqui o slide. Tem água no reservatório? Não tem água. Então nós vamos verificar fusível térmico, resistência de degelo, sensor de degelo. São os mais prováveis. Tem água no reservatório? Não, como nós vimos anteriormente. Fusível térmico, peça daqui que nós vamos ver como é que mede, resistência de degelo, que é a peça responsável por tirar todo o gelo que acumula na evaporadora. Repetindo, a geladeira Frost Free DF42 não está gelando a parte de baixo, ela faz degelo automático, e a peça que vai esquentar para derreter o gelo é essa peça aí, resistência de degelo. E o sensor de degelo, sensor de temperatura, que ele vai detectar o momento que precisa fazer o degelo ou não, ok? E eu coloquei uma observação aqui com ponto de exclamação: duto de descida entupido, duto de água, né? Às vezes aquela lá embaixo, lá naquele reservatório, vamos voltar aqui porque isso aqui é importantíssimo. Aqui não está dando aqui para ver, tá? Pela imagem, mas ela tem um caninho descendo aqui, e às vezes esse caninho ele fica fechadinho, é normal. Mas você tem que abrir ele, vem às vezes com um aramezinho aqui, ou lá de cima para baixo, porque acumula tanta sujeira, mas tanta sujeira, que a água não desce, e essa água que não desce congela e causa um problema enorme. Mas vamos voltar lá. Então aqui, se não tem água, essas peças nós vamos estar verificando. Tem água no reservatório? Sim, acumulou água aqui. Olha só a quantidade de água que eu coloquei aqui. Nós vamos verificar o ventilador, né, o motoventilador do freezer, ou obstrução nos dutos. Vamos lá. Tem água no reservatório? Sim, é que eu disse no slide anterior. Aqui é o motoventilador, tá? O ventilador lá do freezer. Ele fica aqui nessa capa aqui de proteção, né? Do fundo, é aqui que ele fica. Nós precisamos verificar isso aqui, nós vamos ver como é que verifica isso. E aqui é um desenho de uma evaporadora, inclusive com problema de degelo. Mas a seta aqui está apontando para esse duto aqui, gente. Por que eu digo para verificar isso aí? Porque já teve aluno do nosso curso que já encontrou
plástico caído aí dentro obstruindo, sujeira mesmo, principalmente plástico, tá? Não sei como isso foi para aí, mas para objeto aí obstruindo a passagem de ar. Então verifica para ver se está tudo certinho aí. Então isso é para quando tem água no reservatório. Ok? Se tem água, verifica lá o ventilador se ele não está parando, porque se o ventilador der problema, se esse ventilador aí der problema, o sistema de degelo vai funcionar. Ok? Se esse ventilador der problema, o sistema de degelo vai funcionar. Vamos ver aqui. Só mais um problema, uma coisinha. Sistema de degelo funciona, mesmo que o ventilador às vezes começa a ficar lento, começa a querer dar uma parada, né? E tem hora que ele para de vez mesmo, aí não tem jeito. E o duto, se tiver sujeira, apesar de que se o duto tiver sujeira, gente, dependendo da sujeira, pode ser que ele tenha água lá embaixo ou não, se tiver sujo demais. Mas normalmente tem, tá? Quando é sujeira, costuma ter sim água lá. Então vamos estar verificando esses dois aí também. Aqui, gente, é um desenho de uma evaporadora totalmente obstruída por gelo. Isso aí, quando acontece, é um defeito no sistema de degelo. O sistema de degelo é composto pela resistência de degelo, fusível térmico, que fica do lado de cá na lateralzinha, e pelo sensor de degelo, sensor de temperatura de degelo. Ok? Vamos lá, aqui é tá vendo? Outro aspecto aqui de uma outra evaporadora bloqueada. O que acontece, gente? O que acontece é que o ventilador que fica bem à frente disso aqui, quando a capa você bota a tampa de novo fechando aqui, o ventilador fica mais ou menos nessa posição que vocês estão vendo o mouse aí girando. Então o que acontece? Como é que ele vai empurrar o ar? Aqui embaixo tem um duto aqui, ó, de descida de ar para a parte de baixo. Então, se isso aí estiver totalmente bloqueado por gelo, como ele vai descer com ar ali? Não vai passar, o ventilador não vai conseguir empurrar esse ar gelado para a parte de baixo. Não tem como, não vai, né? Então vamos estar. Esse é o problema, bloqueado por gelo. Vocês têm que estar dando uma olhada. Bem, o que eu coloquei nesse slide aqui, pessoal? Às vezes, quando existe esse bloqueio de gelo, o que é necessário fazer? Antes de tirar, eu ensino como é que tira a tampa, né? A tampa do fundo. Você tem que tirar aí essas prateleiras. Você vai acessar essa tampa onde tem esse ajuste aí de temperatura, né? Isso aí muita gente pensa que é um botão de ajuste que tem algum componente eletrônico atrás. Não, ele é só um direcionador de ar. Então vocês podem ver aqui pela essa imagem aqui pela na direita em cima que você tem que tirar aí um tampãozinho, né? Que fica obstruindo os parafusos que tem lá no fundo. Tira esses tampãozinhos, né? E tira os parafusos e você vai puxar essa parte de baixo aqui, ó, já descida, tá vendo? Aqui, essa imagem dividi ela em duas. Com a tampa já aqui fechada e com a tampa já aberta e descida, tá vendo? Aqui tá um motoventilador aqui embaixo. E eu vou fazer esse slide aqui, a gente vai prestar muita atenção nesse slide aqui. O que acontece? Depois que você tirou esses parafusos e você desceu, você vai desconectar retire o conector do ventilador que está preso aqui em cima. Tem que desconectar, não vai puxando isso para frente não, senão você pode arrebentar aí o fio. E aí eu coloquei aqui embaixo, ó, cuidado com o acúmulo de gelo no isopor. Às vezes isso aqui fica tão bloqueado, conforme está a imagem aqui, que essa quantidade de gelo ela prende esse isopor. É como se o gelo colasse aqui no isopor. E se você for puxar isso, você vai quebrar esse isopor. E aí a coisa vai ficar ruim. Até porque eu botei esse vaporizador aqui do lado, na parte esquerda aqui, ó. Use se necessário. Porque se você na hora que tirou os parafusos e você tentou puxar essa tampa para frente, para baixo e ver que ela não está saindo fácil, não force, porque senão você vai quebrar esse isopor. E quebrar esse isopor você vai ter que comprar um outro novo e fica chato, né? Por que eu coloquei mostrando esse vaporizador aí? E vende na internet, tá? É barato, não custa muito caro. O técnico, ou se não tiver isso, usa um ventilador e deixa o ventilador com a porta aberta aí virada, com o ventilador ligando durante um tempo para fazer derreter esse gelo.
ou você vem com um secador de cabelo na velocidade mais baixa e com muito cuidado para não ficar muito calor e não derreter o plástico, tem que tomar muito cuidado, só aquele ar quente mesmo, afasta ele para poder acelerar o processo de degelo da evaporadora, demora um pouco mais. Esse vaporizador ele é mais rápido para isso, né? Ele é mais rápido. E o que acontece? Então, faça isso. Se não tiver, use o ventilador, use um secador de cabelo, né? Aí depois de um tempo você puxa para ver se ele sai com facilidade. Ele não é difícil só fica preso se tiver colado no gelo, tá bom? Então, duas observações nesse slide. Não puxe se você ver que está meio colado, espera derreter o gelo e retire o conector do ventilador para sacar isso aí fora. Tá ok, pessoal? Então, vamos seguir aí Vamos seguir nossos slides. Descendo aqui. Bem, eu vou estar falando isso aí na parte de baixo também, tá, gente? Esse slide aqui é o seguinte. Eu peguei algumas informações que são importantes desse modelo de geladeira. Os sensores de temperatura ambiente e os sensores, sensor de temperatura de degelo. Sensor de temperatura de degelo é de 10K, tá ok, gente? 10K. O motoventilador a gente vai estar vendo a resistência dele para 127/220. A resistência de degelo, tá? Nós vamos estar aqui. Então aqui é uma tabelinha só para estar guiando vocês aí, para facilitar a leitura, né? Vamos lá. Agora aqui é o que nos interessa, ó. Teste do fusível térmico. Fusível térmico, gente, eu vou estar colocando uns links na descrição de eu mexendo em algumas geladeiras, né? No canal aqui. Eu tenho muitos vídeos práticos ensinando a medir esses componentes, né? Mexendo na geladeira. Então, quem tiver interesse, eu vou estar colocando alguns links interessantes aí na descrição. Ok? E também vocês podem clicar no canal da Tempermac, tem uma lupazinha lá, e se escreve lá, geladeira DF42, fusível térmico, porque aí o YouTube vai recomendar vários vídeos para vocês, vídeos práticos, se vocês para vocês quiserem ver. Bem, o fusível térmico, você mede com um multímetro na escala de BIP, tá? Tem que ver onde é a escala de BIP do seu multímetro, cada multímetro tem uma posição aí, né? E tem que dar continuidade, tem que apitar. É você botar na escala de BIP, ele vai dar lá aquele sinal sonoro indicando que o fusível está dando passagem, que o fusível está legal. Ok, pessoal? O fusível está legal. Simples assim, o teste do fusível é muito simples. Ok? Então, nessas geladeiras, pessoal, aqui ele fica do lado direito, bem embaixo, está cheio de gelo aqui, mas ele fica aqui dentro, tá? Você pode ver, assim que esse gelo derrete, vocês vão ver pelo fio que ele desce e ele entra aqui, basta só puxar ele para fora, que ele entra no buraquinho que tem aqui, e tem uns, por exemplo, esse modelo que ele vem aqui do lado, ele é preso aqui do lado, ele vem numa capinha plástica e ele é preso aqui do lado, por exemplo, que nem esse aqui. Essa capinha plástica, ele fica bem na lateral das dobrinhas ali da tubulação, preso com braçadeira Herlemann, né? Braçadeira de nylon. Então é muito simples. Colocou o multímetro na escala de BIP, bipou, fusível tá bom. Se não bipar, fusível tá aberto, precisa ser substituído. Bem, teste da resistência de degelo, né? Esse aqui é um dos vilões maiores. Você vai colocar o multímetro na escala de 2000 ohms, né? E o que acontece? Para tensão de 127 volts, se a sua geladeira for 127 volts, essa resistência de degelo tem que dar aproximadamente 68 ohms. Se a sua geladeira for 220 volts, a resistência que vai indicar o teu multímetro é aproximadamente 235 ohms. Ok? Então, lá no conector, lá na geladeira, se desconecta lá, e lá mesmo, né? Sem precisar ter a resistência lá, você vai só tirar o conector e medir. Com o multímetro tem que dar essa resistência aí. Se der, tá muito bom. Bem, pessoal, aí é o sensor de temperatura de degelo. Sensor de temperatura de degelo. O teste dele é muito simples. Como vocês podem ver, multímetro na escala de 20K. Ele dá a leitura de 10K, 10.000 ohms para esse modelo de geladeira. Desconectou lá, ou tem alguns modelos de geladeira que você tem que cortar fio, não tem jeito, tem que cortar o fio.
Se for conector, tira o conector e mede, né? Então, basta você medir. 10K é o valor de resistência. Sendo que, o que eu recomendo nessa geladeira, pessoal? Eu recomendo você tirar o sensor de temperatura. Primeiro, ver se ele está dando valor de 10K à temperatura ambiente em torno de 25 graus. Por exemplo, se você está em algum lugar que é muito quente, está marcando 30, 35 graus, ou seja, esse valor aí vai se alterar, ele vai para menos. Conforme a temperatura for acima de 25, esse valor cai. Conforme a temperatura for abaixo de 25, esse valor sobe. Tá bom? Então, e é bom, além de você medir além de você medir o sensor de temperatura, coloca num copo com água, bastante gelo, e verifica se ele sobe a sua resistência, fica variando, o valor vai subir para mais, né? A resistência ômica vai começar a subir, e verifica se isso está acontecendo, né? Para ver se o sensor está respondendo à temperatura ambiente. Bem, o motoventilador, gente, você vai colocar o seu multímetro na escala aí de... Vocês podem colocar na escala de 2000 ohms, tá? 2000 ohms, escala de 2000 ohms. Tem que prestar atenção por duas coisas. Se a geladeira for 127 volts, a resistência ômica do motorzinho do ventilador é 102 ohms. Então, preste atenção. Se a geladeira for 127 volts, resistência ômica do motor do ventilador é 102 ohms. E se a sua geladeira for 220 volts, aproximadamente 342 ohms. Ok? Então isso é importante. E outra coisa, eu coloquei até o desenho de um dedão aqui, ó. Por que eu fiz isso aqui? Coloca lá o seu, com ela desligada, óbvio, né? Desconectada, e gira com o dedo. Essa hélice tem que girar fácil, porque eu já peguei geladeira que essa hélice estava meio dura. Então o que acontecia? A geladeira funcionava e de repente o motor parava, girava lento e parava. E, cara, a geladeira simplesmente deixava de gelar na parte de baixo, né? Deixava de gelar a parte de baixo. Então, pessoal, o que acontece? Gira aí com o dedo e ele tem que estar bem solto, bem livre, levinho, né? Esse é um primeiro teste de resistência ômica. O segundo, você gira ali para ver se ele está... Se por um acaso você girar, ele deu uma resistência legal, mas você girou ali com o dedo, né? E ele começou a ficar meio preso, você pode desmontar isso aí é fácil, tem um parafusinho para tirar essa carcaça de plástico aí, faz uma limpeza no eixo dele, coloca um óleozinho ali de máquina, né, que ele vai ficar soltinho e vai funcionar. Bom é você botar um novo, a recomendação, mas isso aí também dá bom, né. Um outro teste que se você quiser fazer também com muito cuidado, esse vídeo, gente, é para técnicos, tá? É você tirar o conector e aplicar a tensão de alimentação do motor. Se o motor é 127 volts, você, através de um cabo de força, de preferência com um disjuntor para proteger, caso você feche um curto sem querer, é você alimentar o motor diretamente com a tensão de trabalho dele, para ver se ele vai girar bem, né? Isso aí é um outro teste, né, que você pode estar fazendo. Mas só um teste aí de resistência, e você girando aí com o dedo off, e se ele girar bem, cara, já basta isso, tá? Porque ou ele dá defeito de estar queimado, ou principalmente um defeito que é muito comum, na hora que você vai girar ali com o dedo, ele fica meio preso. E aí ele começa a dar zica, né? Ziquezira. Então, pessoal, o que acontece? Vamos partir aqui para o próximo slide. Vamos lá, partindo aqui para o próximo slide. Vamos lá. Isso aqui é uma coisa importantíssima, pessoal. Não gela a parte de baixo outros casos. Por que eu notei isso? 90% dos problemas são relacionados ao que eu comentei acima. Mas pode acontecer de não ter água lá no reservatório e o problema ser esses aqui que eu relacionei. Aí já não é problema eletrônico, né? Elétrico-eletrônico. Aí já é um problema no sistema de circulação do fluido refrigerante. Vamos lá. Pouco fluido refrigerante, ou seja, tem um vazamento na geladeira e vazou um pouco de fluido refrigerante. Filtro parcialmente entupido, filtro nesse secador.
tubo capilar parcialmente entupido, compressor com válvulas, principalmente a válvula de descarga danificada. Ou duas coisas, vazou fluido refrigerante, essa geladeira trabalhou forçada, empenou a válvula de descarga e ele não consegue circular bem mais o fluido refrigerante. Quando isso acontece, pessoal, aí você, por isso que eu coloquei aqui embaixo, ó, confira o estado da evaporadora. Quando você vê que a evaporadora só cria aquele bloco de gelo no início e não cria gelo no restante, ele não vai gelar a geladeira na parte de baixo, praticamente não vai ter água no reservatório, mas também a evaporadora não está gelando quase nada. O freezer ainda consegue manter uma temperatura ali meia boca, mas a parte de baixo não gela, porque é um problema no gás da geladeira, popularmente chamado de gás, né? Pouco fluido ou esses 4 itens que eu falei. E você só vai descobrir se é isso colocando a geladeira para funcionar, pelo menos ali há uma hora em funcionamento. O compressor tem que estar em funcionamento, porque quando acontece esse problema, gente, o compressor fica trabalhando sem parar, né? E você vai olhar a evaporadora e ver se ela criou aquele bloquinho de gelo só no início, que é onde o fluido expande, o restante da evaporadora está sem casquinha de gelo, cara, é problema um desses aí que eu falei. Isso aqui é pouco raro de acontecer, sendo que ó, a maioria realmente, gente, é tudo que eu passei aqui, ó. Tô passando essas peças aqui, é o que mais dá defeito, talvez mais de 90%, tá? Então fiquem atentos aí. Bem, e aqui, pessoal, é o seguinte, para quem tiver interessado, curso de geladeira que eu tenho, gente, esse mês, nós estamos no dia 2/5/2025, está numa super promoção de R$ 99,90. Eu não sei o quanto tempo você está vendo esse vídeo, pode ser que estiver vindo esse vídeo lá para frente, pode ser que o valor não seja esse, já tenha aumentado, saído da promoção. Mas se ainda estiver dentro dessa promoção, o curso completo no valor de R$ 99,90. Então quem tiver interesse pode estar pegando aí o QR Code, né, que está passando aí na sua tela, ou ir no site da Tempermac, né, que é o tempermac.com.br. E eu vou estar colocando o link também na descrição. Ok, pessoal? Na descrição. Então tá aí. Para quem tem interesse, né, pode estar aí assistindo todo esse vídeo. Vai passando aí o passo a passo devagarinho. Vai fazendo anotações, né, nesse vídeo. Vai fazendo aí anotações. E tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser colaborar com o canal, dá o seu like, né? Dúvida em relação a esse vídeo que vocês assistiram, pode deixar aí embaixo, tá ok? Então, pessoal, se não está inscrito, inscreva-se aí no canal. Deem sugestões de próximos modelos de geladeira que eu vou ter o maior prazer aí de colocar aqui na lista e ir fazendo para passar para vocês. De repente vocês são técnicos aí, pô, faz o modelo tal aí pra gente, não sei o quê. Pode crer que eu vou fazer, tá? Já teve muitos modelos de geladeira aqui. Qual é a minha preferência de fazer esses vídeos? A preferência é dos alunos do curso que pegam lá a geladeira, então eu faço aqui, isso aqui ajuda muito a eles, né? E também eu olho nos vídeos aqui no canal, comentários. Então quando alguém faz um comentário, fala da geladeira modelo tal, aí eu vou lá, anoto e já fiz também vídeos aqui com isso. Então quem quiser deixar sugestões, esteja à vontade aí nos comentários. Então pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo.